Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje, vamos estudar a origem de Roma e entender como funcionou o período da República Romana, uma fase muito importante da história da civilização romana. Roma foi uma das civilizações mais influentes da antiguidade e deixou um legado político, jurídico e cultural que influencia o mundo até hoje. Para compreender o desenvolvimento dessa civilização, precisamos começar analisando suas origens. De acordo com a tradição romana, a fundação da cidade está associada a uma narrativa lendária envolvendo dois irmãos, Rômulo e Remo. Segundo essa história, os dois eram descendentes do herói troiano Enéas e teriam sido abandonados ainda bebês. Eles foram encontrados e amamentados por uma loba, que os protegeu até que fossem encontrados por um pastor que os criou. Quando cresceram, Rômulo e Remo decidiram fundar uma nova cidade. No entanto, durante uma disputa entre os dois, Rômulo acabou matando Remo e se tornou o fundador e primeiro governante da cidade de Roma. De acordo com essa tradição, a fundação de Roma teria ocorrido em 753 a.C. Embora essa narrativa tenha caráter mítico, os historiadores acreditam que Roma surgiu a partir da união de diferentes comunidades que habitavam a região central da Península Itálica, próxima ao rio Tibre. A localização da cidade era estratégica, facilitando o comércio e a comunicação com outras regiões. Nos primeiros séculos de sua existência, Roma foi governada por reis. Esse período é conhecido como Monarquia Romana e durou aproximadamente até o ano de 509 a.C. Durante essa fase, a sociedade romana começou a se organizar politicamente e socialmente. No entanto, por volta de 509 a.C., a monarquia foi derrubada e os romanos estabeleceram uma nova forma de governo, a república. A palavra república tem origem no latim e significa coisa pública ou assunto público. Isso significa que o poder político deveria ser exercido em nome da coletividade, e não concentrado nas mãos de um único governante, como acontecia na monarquia. Durante o período republicano, Roma desenvolveu uma estrutura política relativamente complexa, com diferentes instituições responsáveis pela administração do Estado. Uma das principais instituições da República Romana era o Senado. O Senado era formado por membros da elite romana e possuía grande influência nas decisões políticas. Os senadores discutiam questões importantes relacionadas à administração da cidade, à política externa e às decisões militares. Outro elemento importante da organização política republicana eram os magistrados. Os magistrados eram autoridades eleitas que desempenhavam funções administrativas e políticas por períodos determinados. Entre os magistrados mais importantes estavam os cônsules. 2 cônsules eram eleitos anualmente e eram responsáveis por governar Roma, comandar o exército e administrar assuntos políticos. A existência de 2 cônsules ao mesmo tempo tinha o objetivo de evitar a concentração excessiva de poder em uma única pessoa. Além dos cônsules, também existiam outros cargos administrativos, como os pretores, responsáveis por questões jurídicas, e os questores, que cuidavam das finanças públicas. Apesar dessa estrutura política aparentemente participativa, a sociedade romana era profundamente desigual. A população estava dividida principalmente em 2 grandes grupos sociais, os patrícios e os plebeus. Os patrícios eram membros das famílias mais antigas e ricas de Roma. Eles concentravam grande parte do poder político e econômico durante o início da República. Já os plebeus eram a maioria da população e incluíam pequenos proprietários, comerciantes, artesãos e trabalhadores. Inicialmente, os plebeus tinham pouca participação nas decisões políticas e enfrentavam diversas limitações. Essa desigualdade gerou conflitos sociais conhecidos como a luta dos plebeus. Ao longo do tempo, os plebeus passaram a exigir maior participação política e mais direitos dentro da sociedade romana. Essas reivindicações levaram a importantes conquistas, como a criação do cargo de tribuno da plebe, que tinha a função de defender os interesses dos plebeus e podia vetar decisões consideradas prejudiciais a esse grupo. Outra conquista importante foi a criação da Lei das 12 Tábuas, um conjunto de leis escritas que buscava organizar juridicamente a sociedade romana e reduzir a arbitrariedades nas decisões judiciais. Durante o período republicano,
Roma também iniciou um processo de expansão territorial. Ao longo dos séculos, os romanos conquistaram territórios em diversas regiões da Península Itálica, posteriormente, em outras áreas do Mediterrâneo. Esse processo de expansão contribuiu para o crescimento do poder político e militar de Roma, transformando-a em uma das maiores potências da antiguidade. Portanto, o período da República Romana foi marcado por importantes transformações políticas e sociais. Nesse período surgiram instituições políticas importantes, ocorreram disputas entre diferentes grupos sociais e Roma iniciou sua expansão territorial. Esses processos ajudaram a consolidar Roma como uma grande potência do mundo antigo e prepararam o caminho para a fase seguinte de sua história, que seria o período do Império Romano. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, vamos estudar como ocorreu a expansão de Roma e entender como essa cidade conseguiu construir um dos maiores impérios da história da humanidade.